Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora do Em Voga Podcast. E hoje a nossa conversa vai ser muito interessante. Estou aqui com Monize Andrade, do CRE Infância. Olá, bom dia. Tudo bem, Monize? Tudo bem, e você? 1 ano, né? Você demorou para vir. Mais ou menos. É verdade. Ai, que loucura, né? Mas é assim mesmo, né? É, bem corrido. Olha, para quem não conhece, a Monize, ela é pedagoga, psicopedagoga, é isso, né? Isso mesmo. E é a CEO do CRE Infância, que é uma... Posso falar uma escolinha? Isso, uma escola de educação infantil. Uma escola de educação E infantil contraturno. muito bem localizada ali no coração da Redentora. É isso mesmo. Vamos falar um pouco das propostas do CRE? Vamos sim. Então vamos falar. lá. Bom, o CRE Infância, na verdade, ele nasceu como um contraturno ali na Redentora, né? Tá. E depois a gente... Contraturno, vamos explicar, porque Isso. você, como você é... Ah, Contraturno é assim, a criança estuda É. de manhã numa escolinha e faz o contraturno à tarde. isso, Né? ou Para as mães que vice-versa. trabalham, enfim, né? Isso. Então, eu vim para atender realmente essa necessidade dessas Tá. mães que, por muitas vezes, conversavam comigo enquanto professora de reforço, que eu era antes de começar, Tá. né? Me falavam essa necessidade. Então, eu abri, né? Nós abrimos o CRE Infância com esse fim de contraturno mesmo. E é super bacana, né? Tem corrido super bacana. Porém, a educação infantil veio das mães mesmo. As mães que deixavam no contraturno, as mães que traziam para a colônia de férias. Que assim que a gente abriu, a gente já fez uma colônia de férias. Tá. Então, foi meio que a estreia, né? E aí, as mães já pediram, nossa, eu queria que a criança ficasse aqui o ano todo. Como que você pode fazer? E aí, a gente foi criando a educação infantil, foi mais um pedido das mães mesmo. Ah, que legal. Bem bacana. E hoje em dia, como que vocês funcionam? O que eu sei de lá? Que a proposta é ser uma escola quintal. Isso já é fantástico, né? Isso mesmo. Exatamente. Quintal, 0 telas. Então, a gente não tem nenhum tipo de televisão, eletrônico, nada à disposição da criança, exatamente para o desenvolvimento infantil mesmo, para que ela não, né, não seja interrompida em seu desenvolvimento, que a gente sabe Tá. como que as telas prejudicam. É né? verdade, isso é uma coisa rara. E o espaço lá proporciona ser uma escola quintal. Que é gigante. Exatamente. Temos 4 árvores frutíferas, né? Sem contar todo o quintal, a criança pode colher a fruta do pé a hora que ela quiser, ela pode subir na árvore brincando, né? Ela pode correr no quintal, como se fosse um quintal de vó. Tá. A gente quis trazer essa memória afetiva para eles. De quintal de vó Ah. mesmo. Isso é muito legal. E de que ano a que ano? De 1 ano até 3 anos e 11 meses, a criança consegue ficar com a gente integral lá. Então, ela já faz as refeições, já fica com a gente integral. Agora, a partir dos 4 aninhos, já é contraturno. Então, ela vai numa escolinha num período e Tá. fica com a gente no outro período, fazendo atividades dinâmicas, brincadeiras, mas tudo com horário, todas as atividades com horário, né? Regras, Regradas, exatamente. Tá. Isso mesmo. E de 1 ano a 3 pode ficar período integral? Até 3 anos e 11 meses pode. Pode ficar, que é o nosso berçarinho. Uhum. Tá. E tem muita gente no berçário? Não, na verdade, a gente preza pela qualidade, não pela quantidade. Tá. Então, a gente coloca o limite, né, de crianças realmente que é necessária para essa faixa etária, para que não haja Tá. algo prejudicial para elas, né? Para Então, que quem seja quiser realmente... pôr tem que ficar na fila de espera. Isso, exatamente. Exatamente. A gente tem a verdade? filinha de espera, exatamente. Ah. Porque a gente não superlota salas nem nada do tipo, né? Tá. Para manter mesmo a qualidade da educação. E para essas criancinhas que ficam período integral, você oferece a refeição? Isso, o almoço. O almoço é feito por uma nutricionista, né? Tá. É da infância, então é todo balanceado, todo controlado, né? Por essa nutricionista que manda todo dia a comida pra gente fresquinha. Ah, tá. E você diria que você tem uma equipe dos sonhos para te ajudar? Com certeza. Eu falo que a equipe CRE, eu não chamo equipe, eu falo que é uma família. Né, Tá. As meninas ali com a gente, né, juntamente eu, meu esposo, né, que também idealizou junto comigo, nós somos uma família.
ali. Tá. Então, assim, eu percebo o amor delas pelas crianças, sabe? Eu percebo elas indo felizes trabalhar. Então, a gente tem... Isso é muito legal, né? A gente tem uma interação muito grande ali. Eu com elas, né? Elas entre si, elas sempre juntas. Então, é muito legal. No nosso bom dia mesmo, a gente já chega, bom dia, todo mundo animado, e recebendo as crianças no portão, com essa mesma animação. E a gente mantém isso, graças a Deus. Isso é bárbaro, né? Porque para lidar com criança é muito importante o astral, né? Exatamente. Tem que gostar, Ah, tem que ter alto astral, senão não faz sentido. senão não faz sentido, né? Uhum. E me conta, você é pedagoga, psicopedagoga? Isso mesmo. Você fez pedagogia? Sim, na verdade, a minha primeira formação foi letras, na Tá. Unesp aqui de Rio Preto. Tá. Sempre sonhei em ser professora. Brincava com minhas Ai, que bonecas, delícia! fazia até prova para minhas bonecas e para as minhas amigas. Elas eram obrigadas a fazer a minha prova que eu fazia. Sempre sonhei. E aí eu vi que tinha letras aqui em Rio Preto, Tá. já era daqui mesmo, Tá. né? Então, fiz esses 5 anos aí, né? Letras na Unesp, 5 aninhos aí. Depois eu fui me especializando mais na parte da infância mesmo, né? Tá. Aí fiz a pedagogia, psicopedagogia, desenvolvimento infantil, né? E fui mais para essa área da infância. Tá. O que é a psicopedagogia que... A psicopedagogia, na verdade, ela trata a pedagogia, mas com um viés de olhar os transtornos do neurodesenvolvimento. Ou Tá. seja, crianças que apresentam algum déficit, TDAH, autismo. Tá na moda hoje né? TDAH, né? Exatamente. Fala-se muito, mas nem tudo é TDAH. É. Então, isso também é bem sério, né? Eu dou aula na pós-graduação sobre esses transtornos e eu falo muito isso nas minhas aulas, que nem tudo é TDAH. Hoje é Tá. vendido tudo como TDAH, mas a gente tem que ter muito cuidado. Porque de repente eles descobrem alguns transtornos de personalidade que vira moda, né? Exatamente. Teve uma época que todo mundo era bipolar. Então, Agora é TDAH, né? tem que tomar um cuidado muito grande. A gente tem que Mas seguir é o muito DSM. importante que os pais tenham a consciência que estão deixando os filhos com uma pessoa completamente preparada, que é uma coisa que eu não sabia até ministrar aula na pós-graduação. Exatamente. Né? Então, isso já é um ponto super a favor para o CRE, não é? Por muitas vezes os pais que têm essa dúvida, olha, eu tô desconfiada que meu filho tá com alguns traços, Tá. né? Tô vendo muito vídeo no YouTube. Autismo. Exatamente. Então vem com essa dúvida para mim, né? Eu falo, Tá. aí eu pego, a gente faz uma tutoria, eu sento com eles, explico o que é o transtorno, o que pode ser, o que não pode ser. Nós ficamos em observação, porque a gente precisa ficar em observação por no mínimo 6 meses, seguindo o que o DSM-5 Tá. fala, que é o nosso manual, né? Tá. Então, eu sempre tem que oriento. ficar em observação 6 meses para chegar num diagnóstico. Pelo menos 6 meses. Tá. Exatamente. Não é do dia para noite, né? Então, a gente tem Tá. que sempre ter esse cuidado de observar. Porque a criança tem os altos e baixos ali do dia a dia, né? Exatamente. Podem ter N situações envolvidas no psicológico da criança também. Tá. Então, tem tudo isso. Então, a gente não pode já... eu observei ali, eu acho que é. Imagina, isso não Isso não pode existe, acontecer, né? isso não existe. Tem que ser avaliado, tem que ser observado, tem que pegar o relatório da professora, tem todo um caminho aí até Então, chegar. quando o pai chega e fala, olha, eu acho que o meu filho... Você começa a observar e depois fala, não, isso é... Isso, exatamente. Ou para sim ou para não. Olha, vi um viés mesmo, olha, não vi, vamos Tá. continuar observando, né? Tá. Então, eu sempre faço esse tipo de abordagem, esse acolhimento, né? Como a gente fala, a gente sempre acolhe os pais. Então, os pais, eles vêm com muitas dúvidas. E muitas vezes, pessoas que não sabem explicar, não sabem, né, conduzir a situação. Então, eu pego, né, para que eu possa tão ajudar. importante isso para ajudar os pais, Exatamente. porque eu vejo que os pais hoje estão meio perdidos, né? Então, é muita informação. Hoje a gente está na era da informação. Então, fala daqui, fala dali, fala dali, fala dali. Eles ficam perdidos. Será que meu filho é isso? Será que aconteceu? Será que não aconteceu? É verdade. Entendeu? Mas vamos lá. E a outra turminha que é obrigada a fazer a escola num turno, e daí você vai no CRE no outro turno, é isso? Isso. O contraturno, a criança precisa estar matriculada numa Tá. escola regular, tá? Tá. Num período, seja manhã ou seja tarde. Tá. E aí, ela vem no outro período
para ter, então, as atividades. Dentro do contraturno, a gente já oferece atividades que vão ajudar na escola regular. Foi pensado nisso. Entendi. Entende? Então, você não ensina a ler e escrever, por exemplo, você auxilia. Exatamente. O contraturno, ele vai auxiliar, mas não com atividades que tem que ficar sentado toda hora na cadeira, na mesa, porque ele já ficou um período na escola. Entendi. Então, a gente entende que não é legal. Então, a gente trouxe uma forma mais lúdica para que eles aprendessem, como, por exemplo, a musicalização. A musicalização para percepção auditiva e ritmo da criança que está com dificuldade na alfabetização é fantástica, né? A dança, que é a expressão corporal, coordenação motora grossa. A criança precisa primeiro se colocar, a criança precisa saber primeiro a coordenação para depois fazer isso aqui com a mão, que é a coordenação motora fina. Né? Então, a expressão corporal, ela veio para isso. Então, já tudo coordenando. O inglês, a gente colocou o inglês 2 vezes na semana, também de forma lúdica. O espanhol com uma professora nativa. Então, eles já têm isso também para ter uma segunda, uma terceira língua, né? E a arte-terapia, que é a aula de artes com viés psicológico. Então, às vezes, aquela criança que não está muito legal naquele dia, ela consegue expressar no desenho, na arte, como ela tá, e a gente pode ajudar ela. Entendeu? Então, tem todo esse apoio. Além dela conseguir fazer com a gente as tarefas escolares. Todo dia eu tenho 50 minutos reservados, a criança chega, uma tarefa coletiva. Esse período são 4 horas? Isso, das 2 às 6, das 14 às 18 se for de manhã, e das 8 ao meio-dia. Se for à tarde, aliás, e das 8 ao meio-dia se for à tarde. Fazer a tarefinha, dá perfeitamente. Exatamente. E depois tem as outras atividades. E depois já vem as outras atividades. A tarefa é a primeira, né? Então, a gente já faz e depois já vai para as outras atividades. Sempre com hora, sempre regradinho, né? Agora, porque a criança, ela precisa de rotina e precisa de previsibilidade. Então, a gente trabalha com isso. O que eu vou ter de terças e quintas? Terças e quintas eu tenho inglês. Então, ela já sabe. Entende? Então, a criança tem toda a rotina e a mãe também tem esse cronograma em casa para saber o que o filho está tendo. Então, ela já tem todo esse controle. Muito legal. E me fala um pouco de colônia de férias. Olha, o CRE, como eu disse, ele começou uma colônia, porque nós abrimos em novembro, e aí já vieram as férias escolares, né? E a nossa intenção é não fechar. Então, por exemplo, enquanto as escolas fecham, a gente quer ser uma rede de apoio dos pais. O que é ser uma rede de apoio? Nossa, que é fantástico, né? Exatamente. Então, o que a gente fez? Porque chega férias é aquele desespero, né? Exatamente. Nem todo pai consegue tirar férias no mesmo período escolar. E a gente sabe que no final do ano o período é grande, né, de férias. Então, e nem toda escola oferece colônia, ou se oferece 15 dias, 10 dias, enfim. É verdade. A gente sabe que não é total. Então, como a gente inaugurou em novembro, já fizemos a colônia em dezembro. Então, a gente faz dezembro, janeiro e julho. Geralmente, mês todo. Só em dezembro, que aquelas 2 últimas semaninhas entre Natal e Ano Novo, também, a gente tem recesso. A gente tem recesso. Mas o resto, a gente sempre faz colônia. E a colônia funciona exatamente como no contraturno. Eles são separados por faixa etária. Não fica todo mundo junto. Essa é uma dúvida que muitos pais têm. Nossa, eu vou trazer para o contraturno... Porque nas colônias normais fica todo mundo junto, os grandes com os pequenos. E não tem como, porque não brincam igual, é perigoso, né? Então, o que a gente faz? A gente separa tudo por faixa etária, assim como no contraturno. Tudo separadinho. E daí cada um faz as suas atividades e vai revezando ali dentro. Isso, exatamente. O cronograma é o mesmo para todos, porém aplicado de forma diferente para cada faixa etária. Então, nós vamos ter artesanato como diferencial agora nessa colônia de julho. Né? Então, o artesanato para as criancinhas de 2 a 3 anos é de um jeito que eles vão fazer. O de 4 a 5, de outro jeito. O de 6 a 8, de outro jeito. E assim por diante. Ai, que legal. Então, até quantos anos você pega? Até 8, 9? Na colônia, essa colônia agora, a gente está fazendo de 2 a 8 aninhos. A gente está pegando crianças de fora, né? Que a gente recebe crianças que não são alunos CRE ainda e querem nos conhecer, né? Acabam ficando depois, mas a gente pega. Mas o nosso contraturno mesmo é até 12. Até 12? Até 12 no nosso Que espetáculo! Isso mesmo, até 12. 12 a criança já sabe escrever, ler, tudo. Já tá. Eles gostam mais da questão das brincadeiras, da forma como é conduzido ali o dia deles, a tarde ou a manhã deles, né? E é bacana que quem vai de manhã já até vai trocadinho para a escola da tarde. Já leva o uniformezinho, já se troca ali mesmo e já vai para a escola da tarde. Até almoça, né? Nossa, que sucesso. Eu tenho 5 netos, né?
Então, você está falando, eu estou imaginando que sossego seria para minhas filhas, né? É, Porque é um muita apoio tranquili- mesmo. É um apoio. exatamente. Um apoio total. Você pensa muito nas mães, nos pais, né? Muito. Eu me coloco sempre no lugar de todos, assim, porque eu entendo como não é fácil a criação de um filho hoje, como que não é fácil a gente querer dar tudo, né, para ele, o melhor. Então, eu veio mesmo para isso, né, para ser essa rede de apoio mesmo, para ser esse coração, esse acolhimento, esse amor, que muitas vezes a mãe só tá precisando disso. E a demanda tá boa, né? Tá Graças grande. a Deus. Graças a Deus temos bastante procura. Uma mãe fala para outra, eu falo que a melhor indicação é essa. Tá. É a que você confia, gostou do trabalho, e aí você indica então para um colega seu, para uma amiga sua, para um familiar. A gente tem bastante família ali dentro. Então o primo, a irmã, então a gente sempre tem eu acho aquele teu espaço maravilhoso e muito bem localizado. Porque a gostoso mãe ali. tá ali no Redentora. Ali é ponto de passagem, né, para qualquer. Então, se ela vai trabalhar em algum lugar, ali é bem tranquilo. Exatamente. E me fala uma coisa, quantas pessoas trabalham com você hoje? Hoje nós temos uma equipe de 10. 10 pessoas ali. bastante. É. Fora você, Fora eu e meu esposo, seu que estamos marido, ali integralmente, eu e ele. Falo que nós somos a cabeça ali, né? Então a gente precisa, ele mais com essa parte da mídia, essa parte do. tá. Né, que ele que tem fica essa. responsável por isso? Ele tem toda essa parte aí, ele já entende bem, né? Então ele já tem. O meu marido, ele é altas habilidades, né? Ele é superdotado. Então ele já tem toda essa parte, ele já cuida pra gente já. Ele devia ter vindo também. Falei pra ele vir, mas ele gosta de ficar, ele falou que ele fica nos bastidores. Ele Tem gosta muita de ficar. gente que fala isso pra mim, sabia? Eu sempre fui de bastidores, né? Fiz a revista a vida inteira e nunca apareci. Quem lê revista hoje em dia? É um pouco difícil. Gente, ninguém. Infelizmente, olha, eu falo isso com o coração sangrando. Sim. Aí a gente tem que dar as caras. Verdade. Tem que aparecer, mesmo velhinha, enrugada, vai que vai. Acelera o processo. Não tem como, né? E tá dando certo também. Bom. Bom, agora vamos falar das colônias de férias, que você falou que você vai comer. Não, dos eventos. Verdade. A gente faz a cada 2 meses um evento que chama Voltando a Ser Criança. Então, o que é esse evento? O evento é para as famílias CRE. Então, as famílias CRE se encontram nesse evento. Tá. Né? Já nasceu muita amizade ali de dentro. Eu acho muito legal isso. Pais mesmo, mães com mães, né? E acho bem legal. Então, a gente faz esse evento para ter esse encontro mesmo e para que a criança possa brincar com o pai e com a mãe. Então, a gente faz cantinhos de brincadeiras antigas. Com o pai e com a mãe? Exatamente. Brincadeiras que o pai e a mãe brincavam quando era criança. Então, a gente coloca peão, bilboquê, vai e vem, pular corda, boneca. Então, a gente monta vários cantinhos e aí é proposital mesmo para a família brincar com a criança. Tá. Então, a gente proporciona esse momento, porque a gente sabe quão corrido tá o dia hoje e os pais, às vezes, não conseguem ter tempo de parar para brincar com a criança. Então, a gente proporciona esse momento. Verdade. É verdade. Além disso, que pessoas que querem conhecer o CRE, que ainda não conhecem, também podem vir no evento. É um evento totalmente gratuito, né? Então, a pessoa pode vir conhecer. Leva o filho para ver se ele gosta do espaço. Exatamente. Já traz a criança. Olha, não conheço o CRE ainda, quero conhecer. Esse evento é o ideal para isso, tá? Para conhecer, para vir. E aí, eu sempre trago uma especialista da infância para poder dar um bate-papo, fazer um bate-papo gostoso com os pais, né? Então, a gente sempre traz, e dessa vez não vai ser diferente. A gente vai trazer uma fonoaudióloga que vai falar sobre linguagem. Então, como falar com os filhos? Né? Eu adoraria entrevistar uma fonoaudióloga, ainda não entrevistei nenhum. Elas são fantásticas. Como eu te falei, eu tenho 5 netos, né? E alguns têm algumas dificuldades. Eu não sei se isso é normal, se não é, porque a gente não lembra. Eu nem lembro se minhas filhas passaram por isso, não passaram. Exatamente. E é muito bacana. E esse bate-papo é muito legal, né? E depois a gente faz uma vivência. O que é essa vivência? Os pais e os filhos criam algo juntos para poder levar embora como uma memória afetiva. Então, dessa vez eu não posso falar, que é sempre surpresa o que vai ter. Mas da última vez eles construíram um quadro juntos com pintura a dedo.
Então, eu falei que o dedinho que ia pintar não era o pincel, para que pudesse ficar a identidade deles no desenho. As crianças pintaram melhor que os pais. Pintaram juntos, mas foi lindo. A gente montou uma tela para cada um e eles pintaram juntos. Foi muito legal, assim, foi muito emocionante. Eles se emocionaram, né, nessa hora de ter essa conexão. Mesmo os pais que não têm os filhos matriculados no CREA ainda. Sim, todos. Eles participam e tem um custo para participar? Não, é gratuito. É gratuito, é aberto à comunidade. É um evento mesmo, porque eu vi isso, né, em atendimento, porque lá no começo da minha carreira eu atendia dentro das casas. Eu ia fazer reforço dentro das casas. E eu via muito isso, que a mãe não tinha tempo, ou o pai, de ter esse momento com a criança. Então eu falei, poxa vida, e o pai precisa voltar a ser criança para poder entender e para poder brincar com essa criança. Então, por isso que o evento chama Voltando a Ser Criança. Então, ele volta a ser criança e eu coloquei elementos da infância do pai e da mãe, que são esses brinquedos antigos, que é a proposta do CREA mesmo. Essa coisa de quintal de vó, de brincadeiras antigas. E, graças a Deus, assim, tem dado muito certo. Os pais amam, né? As famílias CREA sempre vão, né? Exceto quando tem algum compromisso, alguma coisa assim, mas eles sempre vão. E as que querem conhecer também apaixonam na proposta do evento. É muito legal, muito gostoso. E é uma oportunidade para nos conhecer. Tô apaixonada. Queria que todos os meus netos fizessem parte da família CREA. Nós somos uma família mesmo. Né? Graças a Deus. E há quantos anos? Nesse lugar faz 2 anos. Vai fazer 2 anos agora na Redentora. O CREA, ele existe há 9 anos, mas ele começou como Centro de Reforço Escolar, por isso a sigla CREA. E hoje virou Centro de Referência. Era ali na Rubião, não? Não, era na José Munia. Foi antes da pandemia. A gente estava ali antes da pandemia, aí veio a pandemia, a gente já sabe toda a história lá. Exatamente. E aí depois virou Centro de Referência Escolar. Então continuou o CREA, porque o CREA ele tem não é mais do que uma sigla, é um significado do verbo crer também, né? De acreditar. Porque a gente fala que aqui nós cremos no seu potencial. Então, independente do que a criança apresente, quando ela entra ali, eu creio nela. Então, o CREA também veio por conta do verbo crer. Então, já se tornou... Muito legal, muito legal, muito legal. Nós ainda temos um tempinho. Eu tiro o óculos para olhar. Mas depois edita? Não, me fala uma coisa. O que mais você gostaria? Lembra de alguma coisa? Porque você sempre está lembrando de alguma coisa que a gente ainda não conversou. Olha, essa questão das músicas do CREA, eu gosto muito de falar. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que as crianças têm ouvido músicas que falam coisas, né, muito ruins, pesadas para elas, exatamente. Então, o que a gente proporciona ali? A gente olha música por música e não deixa entrar ali nenhuma música que fale algo que denigre a criança, né, que vai contra toda essa parte, né, da criança, de ser criança mesmo, sabe? Então, a gente não deixa entrar nenhum tipo de música que tem essas letras pesadas, né? E eu gosto sempre de falar para as mães... Você coloca música infantil? Isso, músicas infantis, né? Essas músicas que a gente sabe que não vão denegrir a criança, que não vão falar nada, mas que falam que realmente a criança né? Que é a brincadeira, como é bom ser criança, brincar. Então, essa é assim, um diferencial também, que a gente toma muito cuidado. Tanto é que quando a gente vai passear de trenzinho, enfim, vai sair assim, passear, a gente leva a nossa própria playlist, porque as crianças nossas já sabem as músicas porque aqueles trenzinhos, às vezes, tem umas músicas meio esquisitas, né? Aí a gente até faz isso também, porque as crianças sabem, né? Elas percebem, né? Quando tem algo errado. Então, a gente gosta sempre de deixar as músicas falando o que elas realmente são. E me fala uma coisa, você falou que tem criança até 12 anos, né? Isso, e a bullying? gente atende até 12 anos. Acontece, às vezes, da criança reclamar que está tendo bullying na outra escola? De vez em quando elas vêm conversar com a gente. Eu me abro muito para que as crianças possam vir conversar comigo na minha sala, para ver se está acontecendo alguma coisa. Você está sempre presente? Sempre.
sempre presente. Então, uma vez ou outra, eles vêm, ai, tia Monize, aconteceu isso na minha escola, eu tô triste. Ou até aqui mesmo, aconteceu isso aqui no CRE, eu tô triste. Né? Porque a gente sabe que, às vezes, uma brincadeira ou outra que um amiguinho faz, ainda mais, né, nessa idade, às vezes magoa, chateia. Então, a gente sempre chama pra conversar. Né? A gente fala da questão de tratar a criança como você gostaria de ser tratado. Então, abaixar na altura da criança, se esse for o caso, né? Porque hoje em dia a criança de 12 tá quase maior que eu, né? Então, mas se for menorzinho, a gente abaixa, olha no olho da criança, valida os sentimentos dela, porque não é assim, engole esse choro e fica quieto, né? A gente sabe que já teve muito isso na nossa época, pelo menos na minha teve, né? Ó, engole esse choro, não tem que chorar. Na minha nem podia chorar. Porque... Exatamente. Então, a gente tem que validar. Olha, eu entendo o que você está sentindo. Eu sei que você está magoado. Mas vamos pensar, qual será a intenção do amigo de ter falado isso? Será que ele realmente quis te magoar? Será que é o jeito dele? Aí a gente explica que cada um tem um jeito diferente. Cada um tem um jeito diferente de agir, de falar, de pensar. Né? Então, você fala uma coisa, mas a outra pessoa pode entender totalmente diferente. Então, a gente tenta explicar dessa forma, conduzir dessa forma. E, graças a Deus, dá certo. Porque eles param para pensar, se acalmam, a gente tem que a criança se acalme um pouco, né? Porque, às vezes, ela tá muito eufórica. Mas dá tudo certo. Elas entendem, a gente faz a criança pensar mesmo. É bem legal. Ai, beleza, adorei. Fiquei apaixonada pelo CRE. É pelo CRE ou pela CRE? Tem gente que fala pela por conta de escola e tem gente que fala pelo porque é centro de referência escolar. Eu sempre chamei de CRE no masculino, o CRE, né? Eu sempre chamei assim. Mas tem os vieses aí. Ó, você gostaria de deixar algum recado para os meus seguidores? Você me segue, Monize? Opa! Então tá bom. Gostaria sim. Você que quer um lugar afetivo para deixar sua criança, é a primeira escolinha, ou já tem uma escola e precisa, né, do outro período. Gostaria que você fosse lá tomar um café comigo, conhecer a família CRE, conhecer esse quintal de vó, para você também se apaixonar. E se você não tiver compromisso nesse sábado agora, dia 25 de maio, eu gostaria de convidar você e sua família para ir lá voltar a ser criança com a gente. Poder aproveitar esse tempo, brincar com o seu filho. Faz quanto tempo que você não brinca com o seu filho? Então, vem voltar a ser criança com a gente, vem brincar com o seu filho e vem conhecer o CRE Infância e se apaixonar pela nossa família. Ó, para quem não sabe, o CRE está localizado na Redentora. Isso, na própria Rua Redentora mesmo. Na própria Rua Redentora, uns 2 quarteirões abaixo da Igreja Redentora. Da Igreja Redentora. Isso. Tá bom? exatamente. Isso é importante falar, porque a pessoa quer ir lá e não sabe onde Não sabe, né? Bem pertinho. Vai na igreja, desce 2 quarteirões, já é na própria rua da igreja mesmo. Tá bom. Então tá, gente, eu adorei a entrevista. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, dá um like, eu passo para 5.000 pessoas. Passa para aquela tua amiga que quer pôr o filho num contraturno, que quer pôr criancinha de 1 ano, 2, 3, numa escolinha com potencial para ajudá-lo a crescer, criar indivíduos com caráter, etc, etc. É isso, né? Exatamente. Então, passa lá para tua amiga, para tua tia, tua prima, enfim. Dá um like e, por favor, se inscreve no nosso canal. Beijo!